O que aconteceria se a Terra parasse de girar? A rotação da Terra é um fator crucial para manter o equilíbrio do nosso planeta. Sem ela, muitas coisas caóticas aconteceriam, como ventos devastadores, ondas gigantes, frio e calor extremos, entre outros fenômenos fascinantes, porém extremamente letais. E é exatamente isso que veremos no cenário de hoje. Eu sou o Caos e sejam todos muito bem-vindos à simulação. Primeiro, é importante lembrar de que a Terra já está desacelerando ao longo dos anos. Devido às forças de maré causada pela interação gravitacional com a Lua, a rotação da Terra já diminui todo ano. Porém, esse valor é extremamente pequeno, cerca de 0,0006 km por hora a cada século. Mas, analisar uma simulação dessa forma não seria nem um pouco interessante. Por conta disso, para fins puramente educativos e certamente sem nenhum pingo de insanidade, vamos considerar a Terra como uma peça completamente sólida e pará-la de uma única vez. E bom, com essa característica em mente, vamos iniciar a simulação. Inércia. Bom, nesse cenário, a inércia seria responsável por destruir tudo, ou quase tudo. E para entender o porquê disso, precisamos lembrar que a Terra possui uma velocidade de rotação muito alta, que chega a cerca de 1670 km por hora. Porém, essa velocidade é referente à linha do Equador, e ela gradualmente diminui conforme você se move em direção aos polos, devido à diminuição da distância até o eixo de rotação da Terra. Esse efeito pode parecer meio contraintuitivo. Dizer que partes do planeta completam uma volta ao mesmo tempo, mas que suas velocidades são diferentes, certamente parece bastante estranho. Porém, esse efeito pode ser explicado imaginando uma simples engrenagem girando. Se marcarmos dois pontos nessa engrenagem, o ponto A e o ponto B, podemos ver que ambos vão terminar uma volta ao mesmo tempo. Porém, se medirmos a distância que cada um percorreu, veremos que o ponto mais distante percorre uma distância muito maior que o ponto mais próximo. E essa diferença de distância também gera uma diferença de velocidade. Se considerarmos que ambos levaram 2 segundos para dar uma volta completa, e que a distância que eles percorreram foram de 5 centímetros e 10 centímetros, podemos calcular a velocidade deles usando a fórmula v igual a d sobre t. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. E com isso, vamos ter os seguintes resultados. Velocidade do ponto A igual a 5 centímetros dividido por 2 segundos, que é igual a uma velocidade de 2,5 centímetros por segundo. E a velocidade do ponto B é igual a 10 centímetros dividido por 2 segundos, que é igual a uma velocidade de 5 centímetros por segundo. Essa variação de velocidade funciona da mesma forma para a Terra. Porém, ao invés de uma engrenagem, é o planeta que está girando, e o ponto mais distante do eixo de rotação dessa engrenagem planetária é a linha do Equador. E por conta disso, a velocidade de rotação nessa área é maior do que nas áreas polares, que estão mais próximas do eixo de rotação. Bom, entendido isso, podemos finalmente avançar em direção ao completo caos, e ele se inicia com a primeira lei de Newton, que diz que um objeto tende a permanecer em movimento ou em repouso até que uma força atue sobre ele. Em outras palavras, se você está parado dentro de um carro em movimento e ele freia bruscamente, você será lançado para frente até atingir um objeto que o pare, seja o cinto de segurança ou o airbag. Isso acontece porque, mesmo estando aparentemente parado, na realidade você estava se movendo na mesma velocidade do carro, e isso cria uma ilusão de que você estava parado. E esse mesmo efeito está acontecendo com você agora. Porém, o seu carro é o planeta, e a não ser que você more muito próximo dos polos, onde a velocidade de rotação é menor, quando o planeta parasse de girar, tudo ao seu redor, incluindo o ar, quebraria uma barreira do som e passariam a se mover a cerca de 1670 km por hora. Casas, prédios, árvores e até mesmo montanhas não sairiam ilesas. Ventos repletos de pedra, areia e escombros varreriam a superfície do planeta como se fosse uma grande lixa, e pouco tempo depois, os mares chegariam para ajudar na limpeza. A Terra perderia sua proteção. O campo magnético da Terra é resultado do constante movimento do núcleo do planeta, e se esse movimento parasse completamente, esse efeito deixaria de existir. Isso faria com que a Terra perdesse sua proteção contra a radiação solar, o que por si só já é ruim. Porém, com o tempo, os ventos solares acabariam arrancando completamente a atmosfera do planeta, e o resultado disso seria uma enorme rocha sem vida flutuando ao redor do Sol. O dia duraria um ano. O próximo evento a ser sentido seria o dia e a noite mais longos. Eles durariam um ano inteiro.
Sem a rotação da Terra, o ciclo de dia e noite dependeria exclusivamente do movimento de translação. Embora isso não pareça tão assustador de início quanto os pontos anteriores, seria um evento que por si só acabaria com o mundo. Claro, considerando que ainda houvesse algo para acabar. Com o Sol fixo em um único lado da Terra por tanto tempo, a temperatura desse lado aumentaria absurdamente, enquanto do lado oposto teríamos um frio congelante. Animais e plantas que dependem dos ciclos de dia e noite para sobreviver seriam extintos, e os seres restantes teriam que enfrentar temperaturas extremas para sobreviver. O Equador secaria. Sem a rotação da Terra, a força centrífuga que atualmente empurra a água para a linha do Equador deixaria de existir. E como a Terra não é uma esfera perfeita, a falta dessa força centrífuga faria com que a água escoasse para as regiões mais baixas da Terra, que são as regiões próximas dos polos. Isso acabaria criando grandes oceanos nos polos, ao mesmo tempo que as áreas próximas do Equador secariam, o que formaria uma grande faixa de terra ao redor do planeta. Em outras palavras, seria formado um supercontinente cercado por grandes oceanos no Polo Norte e Sul. Zona de crepúsculo. A única esperança para os sobreviventes seria se abrigar na área formada na linha cinza, ou zona de crepúsculo. Essa área é a região onde o dia e noite se encontram. Em situações normais, ela é apenas uma linha que marca o encontro do dia e da noite. Porém, na situação extrema que o planeta se encontra, seria o único ponto de temperatura amena, e provavelmente poderia abrigar a vida. No entanto, não seria possível permanecer nela por muito tempo, pois, conforme o ano avançasse, essa área iria se mover gradualmente, obrigando os sobreviventes a um ciclo infinito de migração ao redor do planeta. E mesmo que você não considere a migração um problema tão grande quanto os anteriores, é preciso lembrar que essa área é o encontro de dois extremos de temperatura, e isso acabaria resultando em tempestades e furacões frequentes nessa região, o que dificultaria ainda mais a sobrevivência. E bom, depois de todo esse caos, seria o fim da simulação. Conclusão: com todos esses eventos caóticos, a vida como conhecemos hoje certamente seria destruída. Porém, o planeta já passou por momentos caóticos várias vezes ao longo de milhões de anos. E mesmo assim, a vida sempre encontrou formas de prosperar. Esse cenário pode parecer um pouco assustador para a humanidade, mas seria apenas mais uma oportunidade para a vida evoluir e se adaptar. Novas criaturas poderiam surgir e quem sabe até encontrar e estudar nossas ruínas. Espero que vocês tenham gostado desse cenário. Não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e, como sempre, nos vemos em breve na próxima simulação.